Oi, gente. Hoje eu vim contar um pouquinho sobre os novos projetos de 2026. Então hoje o vídeo é mais falado, né? Vim falar aqui um pouquinho sobre as reflexões que eu tive, os dilemas, enfim, esses pensamentos, enfim, que todo artesão, artista, enfim, que tem um trabalho criativo tem, né? Sobre seu estilo, enfim, sobre o que a gente vai fazer no nosso trabalho, né? Então, eu vim falar um pouquinho sobre isso hoje. Pra quem não segue meu perfil no Instagram, não me acompanha desde o começo do meu trabalho, meu perfil no começo ele era todo rosinha. Eu usava muito o fundo, né, das fotos rosa. E até minha logo era rosa com verdinho, né? Eu não lembro muito bem, mas eu acho que era porque, na verdade, eu queria, como eu trabalhava só com amigurumis, né? E geralmente, né, antigamente, enfim, amigurumis era mais pra crianças, né? Eu acho que eu tentei escolher essas cores que, enfim, associavam mais a uma coisa fofa, enfim, né? Até tinha um mascotinho na época. Até vou deixar aqui do lado algumas fotos, enfim, pra vocês verem como é que era o meu perfil lá no comecinho. Mas aí, com o tempo, eu fui mudando, eu vi que não era bem o que eu queria fazer. Eu fiz alguns cursos, né? Eu segui alguns perfis que falavam sobre empreendedorismo, enfim, marketing digital e tudo mais, né? E aí eles falavam, né, que a gente tinha que ter um nicho, enfim, né? E eu concordo, né? É bom nichar, né? Pra você também saber o que postar fora os conteúdos de vendas, né? Não basta só ter um produto bom, enfim, boas fotos e não ter um propósito, um conteúdo a mais por trás disso, né, do seu negócio. Então eu comecei a pensar, tentei entrar nesse nicho de maternidade, peças à pronta entrega, né? Tentei focar um nicho, né? Mas não deu muito certo pra mim, assim. Eu não sentia que eu tinha que falar, assim. Eu não sabia o que falar pras mães, enfim, encomendarem algum amigurumi ou comprarem algum amigurumi ou quem estivesse presenteando, sabe? Eu não conseguia atrair clientes, enfim, era mais difícil, né? Quem encomendava geralmente era gente que queria presentear, então não era sempre, né, que tinha vendas, enfim. E aí eu lembro que eu comecei a investigar o que eu gostava, do que eu gostava de falar. E aí eu fui pra esse nicho de literatura, outono, que eu gostava bastante, de tons terrosos, enfim, de fotos mais calmas, mais aconchegantes. E aí eu fui pra esse nicho dos livros, enfim, dessa parte, dessa vibe cozy, né? E aí eu comecei a produzir conteúdo nesse sentido, né? Foi muito bom, né? Eu gostava de tirar as fotos, gostava de fazer vídeos nessa vibe. Era bem que eu gostava realmente de fazer. Comecei fazendo porta-copos, varaizinhos de folha, tudo que tinha a ver meio com essa vibe outonal e de livros, né? E foi dando certo, né? Depois eu comecei a lançar coleções, eu fiz uma consultoria na época que ela até tinha me falado assim como uma sugestão, né, de como seguir, e deu super certo, né? Eu fazia coleções, eram mensais, eu abria encomendas,
né, deixava por um tempo e fechava para poder seguir produzindo e também ter novas ideias pro próximo mês. Fui fazendo isso, né, só que uma hora cansa, né, então eu comecei a cansar. E porque você tem que pensar, tem que produzir, né, pras encomendas e já pensar no próximo mês, nas novidades, enfim, né, então, e divulgar, e tirar foto, fazer toda essa parte, né, e tudo sozinha, né, eu fazia. Foi uma época que eu tava até solteira, então eu tinha pique, eu tinha tempo, né, eu até trabalhava de fim de semana, então era uma época legal, assim, tava muito legal, né, eu gostava, né. Só que vai cansando, né, a gente vai, sei lá, mudando também, né. Aí a gente começa a dar prioridade pra outras coisas da vida, e aí eu fui cansando, mas eu não sabia o que fazer, porque eu ia parar com as encomendas, ia ter só pronta entrega, não funciona tão bem, né, é meio difícil, assim, porque você tem que saber muito bem o que você vai colocar pronta entrega e é mais difícil, né, é bem específico. Então, assim, eu comecei eu restringi bastante, né, meu público, minhas cores, minha paleta, meus produtos, enfim, que foi muito bom, porque tem público pra isso, né, mas agora quando eu fui seguindo pra parte de criação mesmo, né, porque quando eu fazia esses produtos pra encomendas ou pronta entrega, enfim, eu não criava, né, porque não ia dar tempo também, né, se são vários produtos dentro de uma coleção, né, então eu usava receitas, que já existiam, né, né, dava pra, lidar, enfim, né, não precisava criar do zero, né, um amigurumi ou uma peça em crochê. Mas aí quando eu fui cansando, enfim, aí poxa, agora eu vou criar. Eu tinha essa vontade de criar, mas eu percebi que eu não consigo criar com uma certa constância ou todo mês, enfim, pra ter renda em cima só daquilo, né? E eu acho que também tava me limitando muito com essa questão de cores ou de temas, né? Acabei me limitando nesse sentido. E aí o que tava travando muito, né, minha criação, de certa forma, assim. Não me sentia tão à vontade ou motivada pra criar, né, dentro dessa temática, assim. Não sei bem explicar, mas eu sentia um certo bloqueio, né? E aí tinha um outro fator que eram os fios que eu tenho, né? Todos os fios que eu tenho, enfim, acaba que vai sobrando as cores que a gente não acaba usando, né? E fica aquele monte de fio sem usar. E isso tava me incomodando um pouco. E também eu comecei a seguir alguns perfis que falavam de utilizar o que tinha em casa e perfis coloridos, assim, né? Então eu comecei a gostar de misturar mais cores. Já quando era paleta soltando, eu via que eu gostava de misturar cores, né? Mas aí tinha uma certa, né, paleta ali pra seguir. Então, aí eu fiz esse cardigan aqui. Então eu não tô com ele por acaso, era mais pra mostrar pra vocês. Eu comecei a seguir uns perfis, deixa eu até levantar aqui pra mostrar. E eu comecei a seguir alguns perfis e tal, eu via muitas misturas de cores. E eu gostei dessa vibe de misturar cores, sabe? Eu achei que ficou bem legal. Eu fui com ele na Mega Artesanal do ano passado. Muita gente gostou. Eu fiquei de fazer o tutorial, mas não fiz, porque meio que eu fiz tem uma certa parte, né? Essa parte do Granny Square, que não é bem Granny Square, né? É um hexágono. Foi tudo bem, né? Mas aí a parte é tudo bem ensinar, né? Mas a parte dos punhos, enfim, essa outra parte que eu preciso
ver certinho como é que eu vou explicar, né? Que eu fiz meio que na intuição, né? Fui fazendo assim. Aí eu fiz até esse punho aqui pra encaixar o dedo, porque sem ele eu vi que ia ficar caindo, né? Porque é pesado, né? Ficou bem pesado esse cardigan, né? Porque eu fiz todo em algodão. Acho que se fizer em fio misto ou lã, né? Fica bem mais leve. Mas como eram uns fios que eu tinha mais sobrando e com mais variedade de cores, né? Eu usei ele. Até coloquei um fio pelúcia aqui, né? No meio. Podia ter usado outros, mas acabei não usando. E ficou legal também. Então, eu comecei a misturar as cores, enfim, vi que tava gostando dessa vibe de misturar cores. Então, acho que, assim, começou mesmo esse sentimento de misturar cores fora da paleta outonal, foi com esse cardigan, eu acho. E por influência, né, também de ver coisas inspirações no Pinterest, Instagram, enfim. E aí eu pensei, né, bom, vou tentar, né, fazer umas misturas de cor diferentes, né. E aí em dezembro comecei a fazer alguns projetos coloridos, né. Um dos projetos que mais me chamou a atenção, acho que foi uma bolsa que é de uma designer gringa, né? É uma bolsa, esqueci o nome dela, não lembro agora se era Donut Bag ou tem outro nome. Mas ela é toda colorida e eu fiquei com uma vontade de fazer, né? Porque podia usar qualquer tipo de fio, né? Qualquer cor, podia ter restinho do fio, enfim. E eu comecei a fazê-la, mas eu não terminei. Vou até mostrar aqui, acho que eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês verem como ela tava ficando. Eu ainda não terminei, eu meio que parei, né? Porque não dá pra carregar esse tipo de projeto também pra lá e pra cá, enfim. Você tem que ir escolhendo as cores e cortando fio, né? Juntando as cores, enfim. E aí eu não terminei. Mas aí eu comecei a fazer outros tipos de projetos. Eu fiz 2 bolsas, mas não são de autoria minha, né? São de outras designers. Vou também deixar as fotos aqui pra vocês verem. Aí eu usei restos de fios, né? Fios que eu tinha pouco, aí deu pra fazer só essas 2 bolsas. E provavelmente elas vão pra pronta entrega, né? E aí fiz outros projetos autorais. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Então eu vou mostrar aqui, vou usar aqui de apoio por causa do microfone. Mas então, tá uma vibe agora de sardine, agora eu não lembro como fala, girl. E aí eu fiz essa sardinha aqui, e provavelmente vai virar um projetinho também, né? Uma receitinha. Gostei bastante de misturar vermelho com azul. Foi uma das cores que eu mais gostei, mistura de cores que eu mais gostei de fazer, eu acho. Além de rosa com laranja, rosa com vermelho, enfim. Aí aqui tem os ursinhos. Esse aqui, o projetinho vai sair logo já. Tô gravando os vídeos, né, do tutorial e tem um PDF gratuito também que vai... PDF não, né? A receitinha vai sair no Instagram, gratuita, mas eu vou disponibilizar também o PDF na minha loja para quem quiser adquirir o PDF, né? Aí aqui os ursinhos, foi uma modificação de uma receita de ursinhos que eu já tinha, né? E aí eu modifiquei ele pra virar esse ursinho em peça única também. Não tem nenhuma costura, só a costura da alça do chaveiro mesmo. E aí ficou assim, misturei essas cores. Tem outras misturas também que eu vou fazer. E essa scrunch aqui.
que é que ela é um pouquinho mais não é tão simples, diria. Não é que é difícil, né? Porque é em crochê tunisiano, não é crochê o crochê tradicional, né? Então, o que dificulta mesmo é ter a agulha, enfim, né? É um pouquinho diferente. Mas eu gosto muito dos pontos do crochê tunisiano e da forma como ele é feito. É bem gostosinho de fazer, né? Demora um pouquinho pra fazer, né? Porque são vários pontos. Mas eu achei que ficou muito, muito bonito essa trama, né? Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui de pertinho. E eu gostei bastante. E aí também vou ensinar a fazer esse scrunch aqui. E também pretendo ensinar a fazer scrunch no crochê tradicional. Outro projetinho é esse porta brilho labial, porta lip balm, enfim, né? Que aqui, como eu falei, eu gostei bastante de misturar vermelho com esse azul. Eu achei que ficou uma combinação muito bonita de cores, né? E esse aqui também vai ser um projetinho que eu vou pretendo também ensinar. E, bom, gostei bastante aqui até. Tô usando, coloquei aqui o hidratante da Salve pra carregar aqui. E fica muito bonitinho pendurado, né? Fica um bag charm, né? Bag charms também foi uma coisa que eu tava gostando bastante de fazer. Não fiz muitos, né? Mas acho que eu pretendo fazer mais. O ursinho também, né? Tudo isso aqui, né? O ursinho e a sardinha também são bag charms. São chaveiros, mas, né? De uma forma mais... não sei como dizer, mas tá na moda usar bag charms, né? Então, eu acho que vai ter muitos projetos assim, simples. E tem uma bolsa autoral que eu vi que tá mais hypado lá fora, na Europa, enfim. Ela é bem diferentona. Aqui ela não tá inteira, falta a alça, enfim, né? E essa mistura aqui de cores eu achei bem inusitada, mas que eu gostei bastante, que é o verde limão com esse terracota, esse marronzinho aqui. Então, esse aqui é um projeto que eu ainda tô escrevendo a receita, né? Vendo como é que eu vou publicar, né? Mas é um projeto mais simples, mas que mistura vários fios. Aqui, por exemplo, é o Eco Amigurumi, da Euroroma. O amigurumi, né, da Círculo. Aí a alça é no Atelier Pinguim. Então é uma mistureba de fios que eu gostei bastante, né? Mas dá pra fazer com qualquer tipo de fios. Eu fiz aqui com os que eu tinha, né? Com os que eu tenho sobrando, enfim. Se eu não me engano, essa aqui a alça vai ser roxa. Então vai ser bem coloridona mesmo. E aí esses são os projetos por enquanto. Tem outros. Tem vestuário também que eu vou tentar fazer. E ainda não tem um projetinho que eu quero fazer, mas não sei se vai dar certo, porque envolve cortar roupas. Eu tô meio receosa de cortar alguma roupa minha, mas eu vou tentar ainda. Eu achei bem legal que tem uma vibe meio que de uma jaqueta que eu fiz, né? Eu vou até pegar ela lá pra vocês verem. Então, essa jaqueta aqui, na verdade, ela era um colete jeans que eu comprei num brechó. E aí eu coloquei mangas nela, né? Essas mangas de crochê. E eu usei ela também pra dar uma oficina. A primeira oficina que eu dei, né? De amigurumi. E aí vi que também teve bastante gente que gostou dessa ideia. Aqui também misturei todos os fios que eu tinha, né? Todos não, né? E, enfim, aqui é o jeans da Círculo, o amigurumi soft, o pelúcia, aqui amigurumi soft, enfim. Misturei o soft com jeans e o pelúcia. E ficou essa mistura aqui bem legal, né, de cores. Ficou uma coisa mais terrosa mesmo, né. Eu usei o jeans pra combinar com o colete. E também tô devendo tutorial dessa peça aqui pra vocês.
Enfim, então, deixa aqui. Então, tem coisas de vestuário pra também fazer tutorial, mas eu tenho um pouco de receio quanto a tamanhos, essas coisas, né? Mas eu vou, enfim, dar as minhas sugestões, né? De como fazer e aí a pessoa vai ter que ir indo, né, tentando seguir minhas sugestões, né? Porque tem muita coisa de tamanho, né? Enfim, que nem isso aqui eu acredito que dá pra qualquer tipo de corpo, porque ele é eu fiz bem oversized, né? Eu gosto muito de usar roupas mais larguinhas, não gosto muito de apertada. Aqui eu só tô com essa apertada por baixo, né? Pra dar uma equilibrada. Não sei se eu usaria assim na rua, na verdade. Que eu acho que mostra muito a pele. Mas, eu acho essa peça aqui ficou bem legal. Eu usei já. Acho que eu usei só uma vez, pra falar a verdade, que foi na Mega Artesanal, mas quero usar mais vezes. Porque ela é meio. Como ela é furada, no frio é meio complicado, né? Tem que usar uma blusa a mais por baixo. E pro calor também não dá, né? Porque ela acaba ficando quente, né? Tem que ser meia estação, assim, né? E como ela é grande, assim, pra ficar carregando também é complicado. Tem que usar mesmo, né? Acho que. Enfim. E aí, acho que era isso. Eu vou contar, né, um pouquinho do meu dilema com relação a como postar isso no meu Instagram, né? Esqueci dessa parte. Então, um outro dilema que eu tava tendo era de como é que eu ia incluir isso na Chuchu Crochê, porque foge um pouquinho do que eu tô acostumada a fazer, que é tirar foto dos amigurumis na mesa, enfim, no máximo na parede que eu tenho na sala. E aí agora são acessórios, né? São vestuário, né? Que pretendo também colocar. Um pouquinho diferente, né? Eu já fiz alguns acessórios, né? Que eu usei pra tirar no meu corpo, né? Que nem aquela uma bolsa pra carregar a garrafinha de água. Tem os scrunchies que uma época também eu tirei fotos, né? Mas foi isso, né? Chaveiro geralmente eu tirava só usando a mão, né? Não tirava uma outra em bolsa, assim, que eu tô me lembrando, mas o que eu tô acostumada mesmo é tirar ali na mesa, né? Enfim, na luz natural ali, sossegado, né? Já peguei a prática, enfim. Então, agora eu acho que vai mudar um pouquinho. Eu tinha a princípio pensado em abrir um outro perfil com outro nome. Até criei um nome, mas eu acho que vai ficar talvez para um segundo momento, não sei. Mas tá lá criado o nome. E aí eu não tenho muita certeza ainda se eu vou usar esse perfil, mas deixei lá, né? E aí eu usei um pouquinho da inteligência artificial pra me ajudar, né, no brainstorming. e aí ficou como Karafuru Lab. Karafuru é em japonês, né? Colorful, que é do inglês, né? Colorido, enfim. E aí os japoneses usam como Karafuru, né? Que é meio que o inglês ajaponesado. Então, ficou um nome muito bonitinho. E o Lab por ser uma parte experimental, né? Porque vai ser bem isso, vai ser bem experimental. Porque eu não sei se eu, né, pretendo continuar realmente, né? Ainda não sei, né? Vai ser um experimento mesmo. Mas tem essa questão, né, de ter um outro Instagram, controlar dois Instagrams é bem complicado, né? Então, já postei lá no Instagram, muita gente falou que era pra eu continuar ali mesmo, mesmo que, independente das cores, tem o meu jeitinho, né, meu olhar. Então, eu vou tentar pelo meu Instagram mesmo principal e ver como é que anda as coisas, se eu me sinto confortável, enfim, de
usar o Instagram principal pra postar esses experimentos, esses projetos coloridos por lá. Mas confesso que eu tinha gostado bastante esse nome novo, sabe? Eu dei uma apegada, mas eu pretendo usar, tanto que o ursinho, ele vai se chamar Carafuru Bear. Então, pretendo usar o Carafuru em alguns, não sei se em todos, né? Não sei, vamos ver, né? Mas pretendo usar o Carafuru nos projetos aí, nos nomes dos projetos. Então, acho que era isso que eu tinha pra mostrar, pra falar. Então, esses projetos autorais vão virar projetos pagos e gratuitos, né? Pretendo tanto ter o PDF de apoio, ou só o PDF, como também videoaulas, né? Porque eu sei que tem bastante gente que tem dificuldade em seguir receita escrita, gosta mais de vídeo, então eu acho que também vão ter os projetos mais simples, ou projetos que eu acho que é mais fácil explicar mostrando, vão ter vídeos. Então, esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho aí sobre esse meu dilema, esse meu rolê todo aí de dúvidas. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho, né? A gente acaba só mostrando quando tá tudo meio pronto, ou enfim, quando tá decidido, né? Então eu quis fazer esse vídeo mostrando que, assim, rolou vários questionamentos, reflexões por trás disso tudo, né? Não é do nada. Já faz um bom tempo, assim, que eu tô insatisfeita, enfim, travada, né? Pra vocês saberem o que tá acontecendo aqui por trás dos bastidores, ok? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, não se esqueçam de deixar o seu like. Eu entendo agora porque que todo mundo pede o like. A gente acaba esquecendo de deixar o like, né? E é isso, então até o próximo vídeo. Obrigada por assistir.